Bem-vindos ao B de Barbárie e hoje a gente vai fazer uma tag sobre calhamaços. Bom, essa tag foi criada pelo canal 100 anos de literatura, mas foi apagada depois do canal, não sei por que exatamente, mas eu vou deixar o link do canal de modo geral lá embaixo pra vocês. Eu lembro que quando vi esse vídeo, não sei se foi a criadora da tag ou se foram outras pessoas que definiram calhamaço como livros com mais de 50 páginas, e eu vou usar esse critério aqui. Em primeiro lugar, maior livro que você já leu, e é A Dança dos Dragões, que tem 1448 páginas. Eu não peguei ele aqui porque depois eu coloquei no box, não sai mais. Apesar de ser um livro pequeno, de ser um livro pocket, a letra também é bem pequenininha. Game of Thrones, de modo geral, a série das Crônicas de Gelo e Fogo, tem 5 livros todos com mais de 1000 páginas. Então, né, de algum jeito eles ganham. Maior livro que não leu é a segunda pergunta. Então seria Os Irmãos Karamazov, que tem 1040 páginas nesse box aqui que eu tenho, da editora 34. Eu acho muito interessante que algumas pessoas falam que esse livro tem mais páginas, mas é porque elas pegam a última página do primeiro livro e somam com a do segundo, quando na verdade o segundo volume não começa na página 1, ele começa na página 400 e pouco, que é de onde parou o primeiro. Terceira pergunta, calhamaço que tem medo de ler, e eu vou dizer aqui então Doutor Zhivago. Eu vi o filme com meu pai e depois ele me deu o livro. Só que eu comecei a ler na época e me confundi um pouquinho com os nomes russos, que eram muito parecidos. Eu não peguei a minha edição porque ela tá bem sensívelzinha, ela tem uma capa de papel e ela era de sebo, então eu não gosto de mexer muito. Mas na minha edição tem 629 páginas. Quarta pergunta, calhamaço que tem fissura de ler. E seria Crime e Castigo do Dostoiévski, que na edição da 34, que é a que eu quero, tem 568 páginas. E eu quero muito ler esse livro porque existem muitas referências no mundo a Raskolnikov. E muita gente diz que depois de ler Crime e Castigo, a gente sai pela rua e qualquer policial que você vê, você acha que vão descobrir um crime que você nem cometeu. E se o livro mexe assim com você é porque o livro é bom. Livro grande, capa linda, e eu vou dizer a minha edição de Moby Dick, que tem 594 páginas. Essa edição aqui foi me dada de presente pela Sofia. Obrigada, Sophie. É uma edição bilíngue. Eu acho muito legal que a parte em inglês é escrita em coluna, parece uma bíblia. E no meu vídeo sobre leituras futuras, acho que eu fiz no Clássicos, na tag dos Clássicos, e me pediram para fazer uma leitura conjunta de Moby Dick. Seria uma coisa que me interessaria bastante aqui no canal, porque essa minha versão tem o original, então quando for preciso eu posso cotejar nela mesmo, e tem bastante material de apoio. Então se você tem alguma intenção de ler Moby Dick, quer um apoio, quer uma força moral, dá uma comentadinha ali embaixo que a gente combina de fazer essa leitura conjunta. Aproveita que você vai estar lá embaixo, inclusive, curte esse vídeo e se inscreve no canal para receber mais conteúdo desse tipo de calhamação por aqui. E a próxima pergunta então é calhamaço que você tem vergonha de estar abandonado. E eu vou dizer Corcunda de Notre Dame. A edição que eu quero tem 624 páginas, que é uma das edições da Zahar. Só que o que acontece? Por que estava abandonado? Não tá nem abandonado, eu dei pro sebo, meu. Eu comprei no sebo quando eu era mais nova, porque eu adoro muito a ideia da história do Corcunda de Notre Dame. Só que eu comprei uma edição e na época eu não olhava pra isso. Uma edição que tinha 300 páginas. Então você imagina, a edição que eu quero deve ter um tamanho comum e tem 624 páginas. E aí de repente você pega e transforma isso em 300 páginas com uma letra deste tamanho. Eu não consigo ler livros com uma letra muito pequena, ainda mais calhamaço, que parece que você não anda, a leitura não flui. Aí eu dei embora por causa disso, mas eu vou retomar. Calhamaço que não lembra de nada ou quer reler, e no meu caso são as duas coisas, que é O Senhor dos Anéis com 1202 páginas, a versão única, né, que tem 3 volumes dentro. E eu gostaria de ler esse livro de novo por um motivo. Quando eu li, eu era muito nova. E aí, quando eu tava naquelas partes descritivas, eu passava rápido. Quando eu tinha música, eu falava, ai, que saco. Então eu não tinha paciência para ler. Muitas vezes, quando as pessoas comentam comigo coisas do livro, eu não faço ideia do que elas estão falando. Então, eu fiz até um projetinho de leitura, em que eu vou ler Silmarillion pela primeira vez, e aí eu vou reler O Hobbit e O Senhor dos Anéis. Vai estar aqui em algum momento no canal. O último calhamaço que leu,
E aí, eu quis fazer, pra não ficar repetitivo, eu peguei o calhamaço que estou lendo, que é Meio Sol Amarelo, que impressionantemente tem exatas 500 páginas. Esse livro é bem bacana, conta a história de duas irmãs gêmeas e ali o círculo social que as roda durante a guerra que dividiu a Nigéria em Nigéria e Biafra, né? Que foi um confronto tribal que se manifestou excluindo os Ibos, que é uma tribo que era meio que dominante politicamente no local. Vai ter resenha no canal, talvez em breve, ó, já tô quase no final. 10. Calhamaço que abandonou. E eu geralmente não abandono o livro, principalmente calhamaço, porque eu já tive um trabalhão pra chegar onde eu cheguei, né? Mas eu abandonei 2 na minha vida, então, que foi bem no comecinho, Doutor Zhivago e Corcunda de Notre Dame, que eu já comentei aqui. Livro grande que leu rápido, e foi O Abusado, do Caco Barcelos, que tem 588 páginas. Eu tinha que ler ele para um trabalho sobre guerra às drogas, e mesmo assim, eu fazendo anotações e marcações e fazendo resumos no caderno, eu acho que eu não demorei nem 10 dias, nem uma semana para ler. Isso se não tivesse sido menos, porque é um livro realmente muito bom, é uma narrativa que te envolve muito, e ao mesmo tempo é tão real, é tão desesperador, você quer saber o que aconteceu com aquela pessoa. E eu acho que assim, depois que eu terminei de ler, eu conversei com os meus parentes que viveram naquela época. E eles reconheceram o personagem e me falaram sobre ele. Então, pra mim, que nunca tinha ouvido falar, né, do Juliano VP, ou do Marcinho VP, né, que é o nome real dele, você fica desesperado porque você não faz ideia de qual que é o final da história. Talvez para alguém mais velho que já tenha visto o que acontece, não seja tão surpreendente, ou também não tenha dado essa importância pro que ia acontecer com ele, se ele ia ser pego pela polícia, se ele não ia, quem que ia matar ele, né, a polícia ou os traficantes, sei lá, eu gostei muito. Dos livros reportagens que eu já li, esse é com certeza um dos melhores. Livro grande que leu devagar, e eu vou dizer, Tempos Instáveis, que tem 522 páginas. Esse livro é um conjunto de 21 reportagens da Piauí. E por mais que eu tenha lido ele para fazer uma oficina, eu teria lido ele devagar de qualquer modo. E isso porque os textos da Piauí são muito densos. Se fosse um texto, talvez de 500 páginas, é uma coisa, mas você terminar um texto ali de 50 páginas, super pesado, e mudar para outro assunto completamente diferente, então assim, na parte dos perfis, por exemplo, tem o perfil do Temer e tem o perfil do presidente da CBF. Então são coisas completamente diferentes, são mundos diferentes, né? E aí dá aquele tilt, dá aquele bug. Então eu precisava, além de processar o texto anterior, esperar um pouquinho e dar uma apagadinha nas coisas que eu tinha acabado de ler. Então não é um livro que demora pra ler, mas se você pegar ele assim e lendo, não tem problema, porque os textos se concluem em si próprios, né? Calhamaço que deixou saudade, eu vou dizer então Americaná, que também é da Chimamanda e que tem 516 páginas. Foi um livro que me marcou muito. Eu acho que tem algumas coisas que já estão na gente, mas quando as pessoas dizem, isso se reforça. E foi o que aconteceu com a Americaná. Muita coisa com relação a preconceito, muita coisa com relação a imigrantes. Sei lá, eu me senti muito tocada. Eu tenho resenha aqui no canal. Eu espero que as pessoas deem uma chance para esse livro, porque eu não vejo muita gente lendo. Até porque Calhamaços tem uma leitura mais evitada pelas pessoas, né? As pessoas olham já o livro, mas Americaná é aquele livro que você pega pra ler e você não vê as páginas indo, de tão bom que é. Inclusive, eu tô achando melhor do que Meio Sol Amarelo por enquanto. E a última pergunta, calhamaço que te fez chorar? Eu vou dizer então, Habib, 672 páginas. É um quadrinho, eu sei, foi bem rapidinho de ler. Eu tive que me forçar a ler em vários dias. Mas esse livro não só me fez chorar, como eu tive pesadelos com ele. Ele fala sobre maternidade compulsória, ele fala sobre prostituição, ele fala sobre pobreza, sobre transexualidade, ele fala sobre muita coisa importante, muita coisa que é dolorosa de se ouvir. E essa perspectiva árabe que o Craig Thompson traz, com aquela parte lúdica das Mil e Uma Noites, do Alcorão. Bom, não vou falar muito, porque já tem resenha aqui no canal, então não vou ficar me repetindo. Tem um card aqui em cima pra você clicar. E é basicamente isso. A próxima pergunta, que não é meio uma pergunta, mas é você falar os seus próximos calhamaços. E eu vou então falar os meus calhamaços que eu tenho aqui em casa, que são o Moby Dick, esperando vocês falar se vocês querem projetinho de leitura. E tem o famoso Irmãos Karamazov. Eu comprei os Irmãos Karamazov junto com Game of Thrones. Eu terminei Game of Thrones, que são 5, mas eu não li os Irmãos Karamazov, que são bem menos, tipo,
sei lá, a quantidade de páginas é igual a um dos livros de Game of Thrones. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tenho certeza que já deram seu like, que já comentaram lá embaixo, que já se inscreveram no canal. Então um beijo e até a próxima.